É que nós três, né, a gente discorda, dá uns embates de vez em quando, eu, o Fábio e o Cabral. Mas a gente segue aqui, vou trazer ele, Fábio Fares, especialista em análise macro da Quantity, chegando aqui com a gente. Fábio, seja muito bem-vindo. Hoje não tem o Cabral, né, pra gente discordar dele, mas nós ganhamos naquela, né? A gente falou aí de Liz Truss, não é que nós ganhamos, não foi uma aposta. Deixa eu corrigir, porque senão daqui a pouco vem uns mimizentos aqui falando de mim. Vamos começar de novo. Fábio Fares, né, nós dois estávamos em linha com o nosso raciocínio sobre Liz Truss. Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, Isa. Prazer, Alex. Bom dia. Pois é, começar fazendo estripulia hoje em dia num mundo que anda cansado tem prazo de validade. Ela bateu um recorde, né? 44 dias no poder. A rainha nem conseguiu descansar em paz ainda e olha a bagunça que ficou a terra dela. É uma pena. Vamos ver. E qual que é a tua visão, né, de como que deve ser a reação agora, os próximos passos? A primeiro momento a gente tinha visto exatamente a reação negativa do mercado sobre o plano econômico dela, inclusive foi esse tema que a gente estava aqui aquele dia, né, falando, discutindo, eu e você muito em linha, né, em relação às medidas, até comparamos ela com mais a Cristina Kirchner do que a própria Margaret Thatcher. Agora a gente vê essa lambança toda, ela volta, pede desculpas, troca o ministro das Finanças, ontem também perdeu a ministra do Interior e agora, então, né, acaba renunciando. Qual que é a tua visão em relação à reação do mercado sobre esta renúncia de Liz Truss, Fábio? Eu acho que ela renuncia porque ela perdeu a confiança e a credibilidade. Então agora a grande missão do Partido Conservador é repor ela com alguém que traga confiança e credibilidade, ou seja, alguém que já chegue fazendo a coisa certa e dando prazo. Porque a gente viu, e a discussão que a gente teve com o Cabral foi justamente essa. Ela chegou fazendo tudo errado. E a comparação que a gente fez de Thatcher para Kirchner foi que justamente no momento onde precisava vir alguém de pulso firme e com credibilidade se impor, veio alguém que fez justamente ao contrário para buscar credibilidade no momento que faltava justamente um pulso firme. 44 dias depois, a Inglaterra vai ter a chance de novo de tentar trazer alguém para corrigir esse problema. Por quê? Do mesmo jeito que os resultados aqui nos Estados Unidos vindo um pouquinho melhor do que o esperado, que já era muito ruim, traz credibilidade para o momento, a gente está vivendo uma temporada global de credibilidade, confiança. Quando a situação está difícil, se você perde a confiança, é aí que você não faz mais nada. E a gente está num momento onde justamente a confiança está baixa. Então, se a gente continuar dando motivo para as pessoas perderem a confiança, a tendência é as coisas continuarem muito pior. E é isso que a Inglaterra tem que evitar. Tem que trazer alguém agora que chegue fazendo a coisa certa e falando, vamos consertar, vamos retomar a confiança para dar andamento que o mundo inteiro está sofrendo. Mas a gente resolve, e é isso que falta. O Fábio, a gente estava conversando agora há pouco com o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius. Ele acredita até que possa haver eleições gerais ali, possam acontecer por conta de toda essa instabilidade. O Partido Trabalhador começa a ganhar força a partir de mais uma baixa ali do Partido Conservador, foi Boris Johnson, agora Liz Truss em 44 dias. A May também, né? A Theresa May, que já havia, desde 2007, né, não tem um premier do Partido Trabalhista, mas justamente essas medidas econômicas que vocês compararam até com a Thatcher, são medidas, né, que geralmente compradas ali pelo Partido Trabalhista. Você acredita que se realmente o Partido Trabalhista ganhar força e vier a ser nomear um premier deles, eles possam vir com essas medidas parecidas ali com Liz Truss? Não porque não tem espaço. Veja bem, o que fez a Liz Truss perder a confiança das pessoas muito rápido? Foi quando, no movimento de mercado contra as medidas anunciadas, as taxas de juros dispararam. Com isso, quem que ficou quase boiando? Os fundos de pensão, que cuidam justamente do dinheiro dos ingleses. Político nenhum vai fazer nada que vá prejudicar os ingleses nessa magnitude, porque daí você não tem voto nunca mais na sua vida.
e você vai mexer justamente no fundo de pensão, que é a garantia que o inglês tem de poder ter uma velhice em paz, aí não dá. Então, assim, a gente percebeu, vejam bem, quinta passada, a gente estava falando sobre a intervenção do Banco Inglês na segunda passada. Essa quinta, a Liz Truss já não é mais primeira-ministra. Olha a velocidade das coisas. Mostra que a tolerância está muito baixa. Não dá para ter invenções mais. Uhum. E foi tudo muito rápido, né? E, na verdade, é a reação realmente, né? O inglês não perdoa, diferente até do que a gente estava falando aqui, do que o brasileiro, né? Que perdoa qualquer lambança muito rápido, por sinal. O britânico não perdoa. E Liz Truss ficou realmente com essa imagem muito ruim perante, né, todas essas situações. Ô, Fábio, eu vou trazer aqui para a nossa conversa o Alex André agora, que também está chegando, para a gente entrar aqui no tema. Apesar que não vai dar muito embate hoje, porque o Cabral que é o que discorda. O Alex não discorda, não. O Alex vai muito em linha comigo, com o Fábio aqui. Hoje nós não temos embate. E o Cabral deve estar feliz da vida que o Flamengo ganhou, né? Ih, esqueci disso, é verdade. Tem essa. Deve estar dormindo ainda, deve ter ficado a madrugada toda comemorando com suco de laranja, porque ele não bebe, mas é suco de laranja. Mas vamos lá, Alex. Legal, Fábio. Muito bom dia. Prazer falar contigo. Já te acompanho já no Twitter já. O Fábio, é o seguinte, eu ia falar de Tesla aqui em relação às empresas americanas, mas eu queria que você desse claro que a temporada de balanço acabou de começar, né? Tivemos ali principalmente os destaques dos grandes bancos. Eu queria que você fizesse uma avaliação rápida, assim, não de um papel específico, mas do que você está sentindo, né, na temporada de balanço. Claro que começou agora, mas o que você acredita em relação a como que deve ser essa temporada aí nos Estados Unidos? Eu acho que a temporada ela é menos pior do que o esperado, porém ela é um retrato do que a gente já viu. E eu acho que esse é o grande erro quando a gente se apega a resultados que são passados. Eu acho que o que as empresas estão mostrando é justamente o contrário. Olha, a gente passou por um momento muito difícil até que a gente foi bem. Agora, daqui para frente, a coisa vai continuar muito difícil. Então, assim, não esperem milagres. E o grande problema do mercado americano atual são dois milagres que eles ainda esperam. O mercado de trabalho continuar extremamente aquecido, por mais que as empresas já estejam anunciando várias demissões e congelamentos de novas contratações, e os resultados das empresas continuarem sendo esse mar de rosas que ainda estão prevendo para frente bons resultados. E a matemática é muito simples. A bolsa vale aquilo que o lucro futuro me diz que eu vou ter no bolso. Ponto. Os resultados desse trimestre até agora estão perfeitos, porque a gente já esperava um banho de sangue. É tudo uma questão de calibragem de expectativa. Exato. O Paulo, só mais uma pergunta aqui para o Fábio. Em relação ao seguinte, indo para essa sensibilidade que você falou do lucro, né? Se aumenta a taxa de desconto, né, consequentemente com esse aperto monetário, isso a gente pode entender também que o pior ainda pode chegar em relação à equity aí nos Estados Unidos, em ações aí por lá, de forma geral? Eu acho que sim, porque você tem duas forças jogando contra, né? Você tem uma taxa de desconto maior porque o custo do dinheiro aumentou e, por outro lado, você tem um aumento no seu custo porque você está pagando coisas com inflação. Veja só a Ford, por exemplo, que algumas semanas atrás anunciou que só o custo de inflação inflou em 1 bilhão a folha dela de custo por causa da inflação. Então você tem um aumento dos insumos porque a inflação aumentou o custo das matérias-primas e de produção. E, por outro lado, você tem um custo maior de dinheiro, que a taxa de juros hoje é mais alta, não é mais zero. Então, você tem esses dois lados jogando contra. Então, tudo isso tem que ser ajustado. Qual que é o problema que isso não é ajustado? Você tem um mercado de trabalho extremamente apertado, onde está tendo muita troca de pessoas empregadas indo para empregos melhores, que mantém o poder de compra alto. Então, você ainda tem esse desequilíbrio. Mas o futuro mostra que o desafio é muito grande, sabendo que hoje o mercado espera que o Fed pare de subir juros com 5% de taxa, que ninguém pensava há 6 meses atrás. Fábio, eu estou até aqui olhando, né, pegando na íntegra
todo o relatório da Tesla, as falas, inclusive, logo depois do Musk, né? E um ponto que pegou muito nesse relatório foi em relação à questão da entrega, da oferta, né? E também da demanda em si. E aí ele falou o seguinte aqui, que a China está passando por uma espécie de recessão, principalmente nos mercados imobiliários. A Europa tem uma espécie de recessão impulsionada pela energia. A América do Norte está muito bem de saúde, embora o Fed esteja aumentando as suas taxas de juros mais do que deveria, mas acho que eventualmente vão perceber isso e começar a reduzi-las novamente. A gente tem falado muito em relação à questão do Fed, inclusive ontem, né, o livro Bege, a gente repercutiu também essa situação aqui. O próprio Joe Biden tem falado muito que a economia americana realmente está bem, não vai entrar numa recessão, apesar que a gente sabe que ele está aí, né, numa eleição, ele tem que fazer aí o papel de vender a boa imagem, mas aqui, né, uma fala do Musk. Você concorda aí com ele quando ele diz que a América do Norte ela ainda está bem, a gente está vendo que os números são bons, apesar das taxas de juros, mas que não vai ter recessão por aí? Não é que não vai ter recessão, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa memória. Porque a gente, quando pensa em recessão, pensa naquela coisa, aquele pessoal passando fome, aquela cidade deserta, as prateleiras, o pessoal abandonado, não é isso. O que eu acho que vai acontecer, fazendo um pouco de... Porque a gente lembra do Brasil da década de 90, é que a gente tinha momentos muito difíceis, é que as coisas ficavam duras, você conseguia fazer o básico, porém... ninguém melhorava, era aquela coisa do rato e da roda, não podia parar de girar a roda, que senão acabava o negócio. Demorava para voltar ao normal. Eu acho que a grande problema das pessoas hoje é entenderem que a velocidade da mudança mudou. Por quê? Por causa da taxa de juros. Quando você tem taxa de juros, você começa a fazer conta melhor, porque o dinheiro custa. Então, aquelas recuperações em V que a gente escuta, não, a bolsa caiu e recuperou em V, a economia recuperou em V, quando o juros está alto, ela não recupera em V, é igual ao Brasil. O mundo vai ter uma velocidade de Brasil, com uma banda menor, porque, é claro, o Brasil, o juros vai de 2 para 15, o mundo não, vai de 0 para 2, para 3. Então, isso vai ser um processo um pouco mais lento. Agora, não dá para falar que o americano está passando dificuldade. O americano está passando fome, não chega nesse ponto, inclusive porque está sobrando emprego. Você entende como a narrativa é complicada? Você falar, não, aqui também recessão, mas tem emprego sobrando, tem 10 milhões de vagas de emprego. Como que você fica em recessão com isso? É meio complicado. O que você tem é um país que está com dificuldade, as coisas estão caras, você tem um mercado de trabalho apertado, mas falta mão de obra e... infelizmente, o americano é endividado. Então, você tem um americano que está se endividando com dinheiro caro e que está indo para um negócio de uma economia parada, onde vai aumentar o desemprego. É a bomba perfeita para uma economia estagnada, um negócio um pouco mais duro. Agora, falar que vai passar dificuldade, longe disso. Assim, é diferente, é muito diferente. Não é Argentina, né? Vamos especificar, né? Nem Venezuela, assim. Não. Você quer citar. Não, porque a gente tem, infelizmente, que tem faltado muitos alimentos nas prateleiras, principalmente na Argentina. Ninguém passa fome aqui nos Estados Unidos em modos gerais. Eu quero dizer que assim, fica difícil, as pessoas ficam desempregadas, mas ninguém vai ficar na rua abandonado. Isso que a gente vê na Califórnia, por exemplo, do pessoal morando na rua, são os exageros. Você tem uma população de rua aqui nos Estados Unidos que aumentou bem, de mendigos e tudo mais, mas, de novo, tem emprego sobrando, então são coisas que você não consegue entender, porque você tem 10 milhões de vagas inclusive para você passar pano no chão. Qualquer um é capacitado para passar um pano no chão, entendeu? E vai ganhar seus $11 a hora. Então tem que tomar um pouco de cuidado quando fala, vai ficar numa recessão, vai ficar em tempos difíceis, onde as coisas não melhoram, mas longe de ser, como vocês falaram, uma Argentina, uma Venezuela, longe disso.
Inclusive você falou aí da Califórnia, né? Vamos tirar esse fato específico agora da Califórnia aí, trazer de crime de contravenção até $950 aí o furto, mas a Califórnia sempre teve esse número muito alto também de moradores de rua. Inclusive eu morei uma época lá na Califórnia, a gente sabe que tem ali muitos ex-veteranos que foram recebidos pelo Estado, ex-veteranos que ficaram, né, da época da guerra com problemas mentais, e o Estado o acolheram na época e eles estão ali nas ruas. São Francisco, infelizmente, é triste, a realidade da cidade é essa, mas há muitos anos sempre foi assim. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui no nosso tema. Acho que a Isa tem uma pergunta, inclusive uma pergunta que ela falou, deu spoiler um pouquinho antes. Vamos lá, Isa. A gente está vendo toda essa questão, a Oi é sempre polêmica, né? Ações da Oi. Teve essa semana a notícia do grupamento de ações ali, de 50 ações para virar uma, para tentar dar um gás aí na ação. E eu queria saber se tem uma Oi aí, também uma Hello, né, como o Cabral e o Daniel Morales disseram ontem no Market. Tem alguma companhia parecida aí nos Estados Unidos? Uma Hello, uma Hi? Não, a gente tem, de nomes, a gente tem vários nomes engraçados por causa dos ETFs, né? Os ETFs, como você cria o ETF em cima de uma cesta de qualquer coisa que você queira. Então você tem o BED, que são ETFs de empresas de vícios, você tem a Vice, que são empresas ruins, empresas de cigarro, de aposta, de coisas de sexo. Você tem vários nomes, a Cal, que é de coisas de vaca, de leite. Tem vários nomes engraçados. Mas empresas que... O americano, assim, ele é muito diferente do brasileiro. Esse mundo das penny stocks, que seriam aí no Brasil a Oi, a IRB, a Cielo, a Cogna, essas empresas que ficaram famosas durante o coronavírus, né? São as penny stocks aqui, são tantas que é um mundo à parte, né? Aqui o pessoal foca em coisas enormes, então não é, nesse aspecto não é muito parecido não, a mentalidade é um pouco diferente, eles não se apegam muito, essas penny stocks são tantas que eu nem sei os nomes das empresas, nem sei quais são, mas acho que tem mais de 2.000, essas empresas de $1, poucos centavos, uma coisa assim. Deixa eu trazer aqui um outro tema importante, inclusive, né, vou abrir aqui só para olhar como está o petróleo agora, porque eu quero entrar em petróleo. Brent subindo, petróleo Brent futuro subindo aí 2,41 agora, $94, pouco mais de $94 aí o barril, WTI subindo 2,93, $87 o barril, e até agradecer o Alex que ontem me ajudou, né, o Alex não estava aqui, mas me passando informações e me ajudando a entender, porque eu fiquei muito confusa com aquele anúncio do Biden, né, exatamente de liberar aí a sua reserva emergencial. E eu queria comentar, entender um pouco mais, Fábio, a sua visão em relação a isso, porque tem toda essa situação muito delicada com o OPEP+, né, desde que a OPEP havia anunciado a redução do barril de petróleo, a redução da produção, na verdade, de barris de petróleo. Na hora que eu vi o comunicado ali, né, ontem falando exatamente que isso aliviaria a tensão com os sauditas, e eu fiquei muito confusa, porque para mim não fazia muito sentido pedir ajuda aos universitários, ao Alex e também ao nosso querido Ale de Lara, que sempre está aqui nos assistindo, para entender um pouco mais, né, o que seria isso. Então, Alex, vou deixar aí a bola com você para a gente tocar aqui com o Fábio sobre este tema, porque o Alex me deu uma aula, e eu vou aproveitar e vou pedir para ele dar essa aula aqui, então, para todos nós também, sobre este assunto, Alex. Quem vai dar aula para a gente aqui é o Fábio, né? Mas, o Fábio, é o seguinte, em relação a... Eu queria saber do posicionamento do Biden, na sua opinião, porque, inclusive, ele apertou a mão lá do Salman, né, e depois fez esse movimento de liberação da estratégica, né, de petróleo. É claro que a gente sabe que tem muito ligado à questão do Core CPI, né, a questão da inflação, mas na sua avaliação, né, isso pode impactar, principalmente que a gente sabe que não... o que deu de headline das notícias, né, que eu tinha lido, que não tem impacto em relação à oferta do OPEP, né? Mas, na sua opinião, qual que é a questão geopolítica da coisa, né, nesse movimento? Eu queria fazer essa pergunta para depois a gente aprofundar um pouco mais de acordo com a sua opinião. Posso complementar? Comprar mais baratos barris para aumentar a reserva de estoque? Só complementar a pergunta. Não, o que acontece é o seguinte, primeiro tem uma correção a ser feita, né, e aí foi o que eu li aqui, esse anúncio do Biden nada mais é do que o saldo dos 180 milhões de barris lá de trás. Essa é a última tranche que estava na dúvida se ia precisar usar ou não. Então, assim, não é que ele foi de novo e pegou mais reserva. Isso já era provisionado da reserva e ele anunciou porque na hora que a porca aperta o rabo, o político quer estar na frente falando que está resolvendo a vida de todo mundo, é assim no mundo inteiro. É o jogo político, por isso que ele foi lá e anunciou.
Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente já discutiu isso aqui algumas semanas atrás. Eu não entendo a cabeça dos Estados Unidos de querer depender de pessoas que você não confia para resolver um problema que é seu. É isso que ele tem feito. Ele está querendo confiar no Irã, está querendo confiar na Venezuela, agora está querendo pedir para os árabes respeitarem ele, sendo que os árabes precisam de dinheiro e já avisaram que não vão respeitar, e aí ele vai e peita. E para complementar o ponto da Paula, quando você tem uma necessidade de comprar uma coisa, eu preciso muito comprar uma coisa, eu nunca quero que ninguém saiba que preço eu estou disposto a pagar por aquela coisa, porque senão essa coisa nunca vai chegar no meu preço. Então, assim, até nisso me surpreende os Estados Unidos virem e falar assim, inclusive, olha, eu que preciso comprar, quando o petróleo tiver a $78 eu vou comprar, tá? A 67, então eu vou comprar tudo. O petróleo não vai chegar nunca nesse preço, meu amigo. Porque quem quer vender justamente sabe que você precisa comprar nesse preço. E sabe que você precisa comprar. Então você vai comprar no preço que eu quero vender. E aí fica nisso. Isso que eu não entendo essa estratégia americana, entendeu? Me surpreende. Mas a China também faz isso, né, Fábio, um pouco, né, com as suas reservas em colocar preço no mercado, né? Eles são acostumados a fazer isso também, a China. De repente o Biden está se inspirando lá na política de Xi Jinping, não sei. É diferente quando você é o único e maior comprador. É diferente. Você percebe, eu faço uma analogia, por exemplo, aqui a Amazon comprou o supermercado que é o sonho de consumo da minha esposa, o Whole Foods, supermercado natural, orgânico. Ela adora. Maravilhoso, muito caro, mas é maravilhoso. Era muito caro, a Amazon comprou. Depois de 2 anos de Amazon comandando o Whole Foods hoje bate em supermercado de bairro, bate em supermercado grande, porque a Amazon chegou para os caras e falaram, bonitão, quer vender no Whole Foods? Você vai me vender a 30 centavos o pé de alface. Eu sou a Amazon agora. E se você quiser vender aqui, é isso. Todo mundo foi para o preço da Amazon. Então, quando você é o maior comprador, todo mundo quer fazer negócio com você. Petróleo, os Estados Unidos não é o maior comprador. Tem razão. E o que não falta no mundo é comprador de petróleo. Então, você não quer falar para todo mundo onde você vai comprar. Entendeu? Eu não tenho poder. Tem razão. Você acha que a China não quer petróleo, a Rússia não quer petróleo, o Brasil não quer petróleo, todo mundo quer petróleo. Não tem como. Fábio, só para a gente encerrar, já que a gente tocou aqui no assunto de China, né? Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão de Taiwan. Até agora há pouco a gente trouxe aqui, demos essa nota, né? Exatamente, a própria China já tem sinalizado, né? Essa vontade de fazer essa anexação aí do território, diz que vai fazer, né? Recentemente até eles até falaram que vai fazer, tentar fazer de uma forma pacífica, mas ou seja, é fato que vai fazer a anexação aí do território. E agora há pouco a gente falou do chefe da Marinha aí dos Estados Unidos, que ele disse que as forças norte-americanas, elas devem se preparar para uma possível invasão de Taiwan pela China antes de 2024. E, inclusive, né, o Congresso americano deve votar uma lei que para financiar armas aí para Taiwan. O projeto estipula aí uma liberação de $10 bilhões. Não tem data ainda para ser votado, tá aí no Congresso, mas a gente já vê aí os Estados Unidos realmente mantendo, né, a sua palavra ali de que seria a favor de ajudar a Taiwan a se manter independente. Você acha que isso preocupa ou não faz preço ainda no mercado? As pessoas ainda, o mercado em si não está olhando muito para essa questão. Eu acho sensacional que essa necessidade que a gente tem de se antecipar as coisas, né? Então, os caras eles vão para uma guerra e eles já estão avisando que vão para a guerra, já estão querendo marcar data para a guerra. E hoje você consegue se preparar para tudo. Eu acho que isso é muito mais para tirar o foco de tanto problema que a gente tem agora, cada um com o seu tapete cheio de sujeira para resolver. A hora que a China quiser Taiwan, ela vai para Taiwan sem avisar ninguém. A hora que os Estados Unidos quiser defender Taiwan, ele vai defender sem avisar ninguém. Isso é tudo barulho, na minha opinião. É tudo barulho para um ficar testando o outro, porque quando for fazer, ninguém vai avisar. Ninguém avisou o Bin Laden, olha, não dorme hoje que eu vou invadir aí. Ninguém avisa, eu vou subir o morro. Não, você sobe o morro e pega o pessoal. Então, assim, a China falar, a inteligência americana falar, é só barulho.
para sair da frente de tudo que está acontecendo no mundo agora. Vamos focar no agora. A gente tem tanta coisa para resolver hoje que Taiwan é o menor dos problemas. Quando ele virar um problema, a gente vai se preocupar. E óbvio que vai fazer um baita preço, porque Taiwan significa a Terceira Guerra Mundial. Qualquer coisa que significar China combater com os Estados Unidos é Terceira Guerra Mundial. Só que hoje a gente vive uma guerra financeira entre China e Estados Unidos que já afeta o mundo inteiro e que a gente precisa resolver. Deixa os soldadinhos para depois, deixa eles porem os soldados em campo e a gente se preocupa com isso. Tá certo, Fábio. Ó, ficaria aqui, né, até amanhã conversando contigo, mas temos tempo. Aqui já são 11h06. Quero agradecer também, não vou tomar muito tempo aí da sua agenda. Sempre um prazer, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, o prazer é sempre meu, estou à disposição, brigadão, um bom resto de semana para todo mundo e nos vemos quinta que vem, quem sabe com mais notícias bombásticas de última hora. Tá aí. Obrigada, Fábio Faria, sempre um prazer. Grande profissional aí, que a gente tem bastante admiração. Obrigada, até mais.